Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje eu tô aqui pra contar sobre Vera, do autor José Falero, que saiu há um tempinho pela Todavia. O promotor da Todavia teve na loja há um tempo atrás e ele levou uns livros pra mostrar pra gente. E quando eu vi que ia sair Vera, eu fiquei enlouquecida, porque eu gosto muito dos outros livros desse autor. Eu tenho Vila Sapo, Supridores e o Em Que Mundo Tu Vive, e eu acho fantásticos, assim. O Vila Sapo é um livro de contos, o Em Que Mundo Tu Vive é um livro de crônicas, e o Supridores foi o primeiro romance dele, se não me engano, e foi muito bem falado. O Supridores é o único que eu ainda não li, mas ainda vou chegar lá. E eu fiquei muito encantada quando saiu Vera, porque, enfim, eu gosto muito da escrita desse autor, acho muito incrível. O José Falero é esse moço aqui, e ele é de Porto Alegre, e nos livros dele ele traz muito sobre a periferia de Porto Alegre, sobre os arredores, sobre os lugares que não tem muita visibilidade mesmo, e ele traz muita crítica social, muito apontamento, muita coisa realmente importante e necessária de se ler, assim. Então foi muito enriquecedor ler os livros dele, e esse aqui não foi diferente. Nesse livro a gente vai ver a história da Vera, que é uma das 4 filhas da Dona Helena. A Dona Helena foi uma senhora que chegou nessa vila sem nome, nos confins de Porto Alegre, ajeitou os lotes de um matagal que ela viu ali, conseguiu vender os terrenos, construiu um terreno para ela, construiu a casa dela e mais 4 casas, que são as casas das filhas dela, que vivem todas juntas ali. É um espaço apertado, vive todo mundo junto. A Vera é uma das mulheres que vive ali com o filho Wanderson. O Vanzinho, ele tem 4 anos e ele ainda anda pelado por aí, porque a Vera ainda não conseguiu comprar roupa pra ele. E em alguns momentos a gente vai ver a história pelo olhar do Wanderson, a gente vê a história pelo olhar de vários personagens. E no momento em que a gente vê a história pelo olhar do Wanderson é um momento mais doce, porque a gente vai ver a inocência dele, a pureza dele enquanto criança. A gente vai ver as invenções dele, as fantasias dele, os desejos dele, e essa pureza sendo corrompida em algum momento pela violência, enfim, isso também vai ser mostrado. O Wanderson, ele é cuidado pela Lúcia quando a Vera tá trabalhando, que é a irmã da Vera. E a Lúcia, ela é muito amarga, muito azeda, ela gosta de dizer não pro Wanderson, de ser dura com ele, ela sente prazer nisso. E no decorrer da história a gente vai entendendo um pouco desse sentimento dela, o que causa isso, por que ela é assim com ele. E é muito emocionante, inclusive, quando a gente vai vendo. Então, o fio condutor da história é a Vera, e a gente vai ver ela no começo do livro com uma questão muito simples a princípio, que ela queria muito levar o Wanderson pra ir no circo, que chegou ali na vila há pouco tempo, e o Wanderson só sabe falar sobre isso, sobre ir ao circo, e a Vera gostaria muito de levar ele, mas ela não tem dinheiro nem pra comprar roupa pro menino, que dirá pra ir no circo. Então a gente vê essa questão aí a todo momento aqui na orelha dela, como mais um apontamento, uma crítica do que de fato uma questão principal do livro. É uma crítica. Tipo, a mulher queria levar o filho no circo e ela não pode. A história vai sendo levada e a gente vai ver a Vera indo pro trabalho. E a Vera, ela trabalha como empregada doméstica para uma família super abastada, então ela passa horas viajando de ônibus para chegar no trabalho, horas voltando no ônibus depois. E ela, assim, ela trabalha nessa família onde ela cuida de todos, ela cozinha, ela limpa, ela arruma, ela cuida do filho mais novo do casal, que tem 12 anos. E o menino, ele é extremamente devoto da Vera, apegado nela. Mas ele é mimado, ele tem tudo que ele quer na hora que ele quer, inclusive a Vera. Então, assim, só que ela tem essa relação de afeto com ele, né? Porque é uma criança, no final das contas. E a gente vai ver o assédio que ela sofre nas mãos do chefe, porque o patrão dela, ela não gosta de ficar sozinha com ele em casa, porque ele insistentemente vai pra cima dela, assedia ela, e ela, assim, precisa do emprego. Então, o que ela pode fazer? E a gente vê também a patroa nessa relação muito snob e ácida. Então, assim, eles terminam de almoçar e a patroa fala, tipo, como se ela fosse a mais benevolente de todas. Fala, pode ficar com os restos, pode comer à vontade, os restos. E a Vera fica nessa de ela come de fato os restos da comida ou ela leva esses restos pro filho dela ter o que comer à noite. Então, assim, é um livro que a todo momento aponta essas críticas, esse preconceito, a discrepância, a discriminação. Ele vai enfiando o dedo na ferida e fazendo apontamentos muito claros, assim, que só não enxerga quem não quer. Além disso tudo, a gente vai ver, por exemplo, a história do Marcelo, que é um porteiro do prédio onde a Vera trabalha. E o desejo dele é se relacionar com a Vera, ele deseja a Vera imensamente, ele joga charme pra ela, ele faz piadinha. A Vera é sempre muito educada com ele, mas assim, só isso, ela não deve nada a ele, ela não tem o interesse de ter nada com ele. Então ela é muito polida com ele, mas assim, brincalhona, como assim, estamos no mesmo lugar aqui nesse mundo de ricos, de gente ridícula, a gente tá aqui no mesmo lugar, a gente fala do mesmo local. Então ela tem essa relação com ele, mas ele jura que pra ela também quer ficar com ele.
E a gente vai ver essa masculinidade muito escrachada. Então, fica quase caricato. Me lembrou um pouco a escrita do Nelson Rodrigues. Eu já li o livro do A Mentira e foi uma escrita na forma dos personagens de se expressar, que me lembrou muito a maneira que o José estava escrevendo aqui, a história do Marcelo especificamente. E o Marcelo, assim, a gente vai ver ele praticamente fantasiando. Ele é casado e um dia ele encontra um preservativo jogado no lixo da cabine do porteiro. E ele cisma que é um outro porteiro e que a Vera tá ficando com esse outro porteiro. Só pode ser isso. E isso é uma fantasia que ele cria na cabeça dele, ele toma como verdade. E ele acha que é isso e ele quer se vingar, e isso consome ele. E a gente vai vendo isso num nível, assim, que é de se espantar. Mas não é muito diferente do que a gente vê no dia a dia, na realidade, dessa masculinidade intensa e tóxica e agressiva e violenta e que os homens acham que é o que eles têm que ser, e assim, e aquela mulher era dele, embora ela nunca tenha se relacionado com ele de fato, se interessado nisso, dado alguma impressão pra ele de que ela queria estar com ele, pra ele ela era propriedade dele. Então, como ela ousa se relacionar com outro cara que não ele, logo ele que tá ali a todo tempo se mostrando prestativo e tal. Então, assim, é uma das histórias que a gente vai conhecer, uma das que a gente vai ver várias histórias nesse livro, que mostra pra gente essa violência da masculinidade para o próprio homem, inclusive, porque o Marcelo sofre muito nesse processo. Claro que ele faz sofrer mais do que ele sofre, mas ele também sofre bastante. No meio dessas várias histórias que a gente conhece, do Wanderson, do Marcelo, de um personagem da periferia onde a Vera mora, que ele, assim, ele questiona muito essa masculinidade, a maneira como os homens se comportam, ele não concorda, ele fica na dúvida do que ele é enquanto ser humano, e assim, a gente vai ver essa história, ele se descobrindo, a gente vai ver o pessoal do circo, a gente vai ver a história do Wanderson, das filhas da Dona Helena, do marido da Dona Helena, que não é mais presente, e assim, tudo isso vai se conectando de uma maneira a fazer apontamentos na sociedade, trazer críticas. O José é muito claro nas críticas dele, e é muito, assim, foda a maneira como essa história é escrita, e foi um livro que me prendeu do começo ao fim e me lembrou o Confinado justamente por essa relação de mostrar a personagem na casa dela e a discrepância do trabalho dela, da casa onde ela trabalha. Isso me lembrou um pouco. E foi muito bonito ver nesse livro, escrito por um homem, todos os apontamentos e as críticas aos homens, à masculinidade, como isso é destrutivo e agressivo, enfim. O José, ele não tenta, no livro, mostrar o que é ser mulher, trazer a feminilidade ou tipo, o que a mulher sente nessas violências. Não, ele trouxe a violência, a masculinidade, ele trouxe de um outro ângulo, assim, dos homens que sofrem e que fazem sofrer, e dessa construção de sociedade do lugar onde ele vê. E isso foi muito legal, porque, assim, enquanto mulher, eu pude entender como isso me chega, sabe? Como isso me violenta de alguma maneira, e como isso violentou a Vera aqui na história. Então foi muito bacana de enxergar a história por esse lado, assim. Foi um livro, gente, como dá pra ver aqui, tudo que eu pude falar, é que foi um livro incrível, assim, que foi, assim, além das minhas expectativas. Eu já imaginava que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom assim. Então foi realmente muito impressionante. É um livro que no final você pode cair na tentação de achar que ficou tudo bem. Mas quando você se permite pensar um pouco mais e entender um pouco mais essa história, é só tipo um grande panão foi passado, porque é o que acontece na sociedade como um todo, é o que acontece dia após dia, foi tudo pra baixo dos panos, basicamente foi isso. Mas você cai assim na tentação de falar, então ficou tudo bem, então tá tudo bom. E não tá, na verdade não tá mesmo. Mas, enfim, é o que acontece todos os dias, então fazer o quê, né? É meio que isso, esse sentimento, fazer o quê? Próximo. É um livro que eu recomendo absurdamente. Se vocês leram os outros livros dele, por favor, me contem aqui. E eu sempre deixo meu Instagram no começo do vídeo. Vocês podem me chamar, podem me fazer indicações. Eu adoro fazer indicações lá também. Me acompanhem. E é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.